Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um CGS, Conversas com a professora Geisa Saraiva. E hoje eu quero falar para vocês sobre um tema, algumas questões que reprovam muitos, mas muitos candidatos, muitos participantes do Enem, que são 12 questões, tá? Então o tema de hoje é 12 situações que zeram a sua redação no Enem. Eu sou ex-avaliadora do Enem, sou professora há mais de 25 anos e trabalho com jovens como você, ensinando como construir e elaborar uma redação de sucesso. Então vamos lá? O erro mais clássico que nós temos sobre a redação do Enem, que reprovam muitos e muitos candidatos, o primeiro erro clássico que eu mais vi enquanto era corretora do Enem é a assinatura na prova. Não assine o seu nome na prova em espécie alguma. Não importa se você vai colocar só as iniciais no final do texto, se você vai colocar seu nome lá no meio, no corpo do texto, se você vai colocar só o seu primeiro nome. Se você fizer isso, você está eliminado na hora. Por quê? Porque como avaliador, né, da redação, ele tem um painel. E quando ele identifica, são as primeiras questões que ele olha. Quando ele identifica essas situações, a sua prova já é classificada como nota zero, ou seja, com elemento nulo, tá? Uma outra questão também muito comum, né, que ao longo da minha experiência eu observei, é a questão do desenho, tá? Gente, não desenhe, não faça um coraçãozinho, não faça uma casinha, não faça nada, nem no corpo do seu texto, nem fora, ali nas margens, não coloque nada nesse sentido na sua redação. Por quê? Porque se você fizer um desenho, você também é eliminado, sua redação é zerada na hora e você é desclassificado. Você pode fazer a melhor redação, não importa, se tiver um coraçãozinho lá, acabou. Se tiver uma casinha lá, acabou. Inclusive, eu quero chamar a atenção para aquelas pessoas que escrevem e colocam bolinhas, coraçõezinhos em cima do i. Quando você faz isso, isso é caracterizado como desenho. E se é desenho, você já zerou a sua redação. Às vezes você pode ter feito um texto maravilhoso, digno inclusive de nota 1000. Eu já tive situações como essa, que o texto, tá, era nota 1000, mas por causa de um coração, ou seja, porque a pessoa escrevia pingando, colocando os pingos nos is em forma de coração, ela foi automaticamente eliminada, tá? E uma outra situação que você não deve fazer no corpo da sua redação é a questão do sinal gráfico, tá? Particularmente, algumas pessoas escrevem, colocam no início dos parágrafos aqueles tracinhos ou asterisco. Não faça isso na sua redação. Escreva, ou seja, foque em escrever a sua redação. Por quê? Porque quando você coloca esses traços, tá, isso também é caracterizado como sinal gráfico. E se é sinal gráfico, ou seja, no corpo do texto, isolado do corpo do texto, isso também caracteriza, ou seja, formas elementares de anulação. E automaticamente você é eliminado também da redação. Um quarto erro, muito, mas muito comum também na redação do Enem, é quando os candidatos fazem cópia dos textos motivadores. Quando você vai fazer a redação do Enem, existe lá, eles colocam para vocês alguns textos, né? Alguns textos motivadores. Geralmente são 3 textos motivadores em relação à proposta, ao tema da redação. O que muitos candidatos fazem é o quê? Copiar muitos trechos desses textos motivadores, gente. Embora esse caso especificamente não te reprove, tá? Mas ele vai descer a sua nota, ó, lá no nível, né, mais baixo da classificação. Então tome cuidado com isso, ou seja, pense antes, ou seja, planeje, veja qual é a proposta, faça o planejamento da sua redação, o que você vai escrever, ou seja, o que você vai defender, qual é a tese que você vai apresentar, como é que você vai apresentar, o que você vai escrever no parágrafo de introdução, no parágrafo de desenvolvimento, no segundo parágrafo de desenvolvimento, que é importante, quais argumentos você vai colocar e assim sucessivamente. E claro que no final você vai apresentar uma proposta de intervenção, que é uma exigência da redação do Enem. Então, evite essa situação, tá? Ou seja, não faça cópia dos textos motivadores, tá? Existem outras formas de você evitar essa situação e logo eu vou apresentar algumas situações nesse sentido. Um outro erro muito comum também na redação do Enem
é quando o candidato escreve em língua estrangeira. Por que ele faz isso? Porque quando você faz a inscrição do Enem, você escolhe qual a língua estrangeira que você vai fazer a prova do Enem. E muitos candidatos entendem que na redação do Enem, ele também tem que escrever em língua estrangeira. Então não faça isso. Por quê? Porque isso zera a sua redação do Enem. Outra coisa importante também, todo texto que tem 7 linhas ou menos, eles são desclassificados, eles são tirados do sistema, na verdade nem chegam para nós avaliadores. E quando eles chegam, nós notificamos o sistema que aquele texto só tem 7 linhas ou menos de 7 linhas e ele é retirado do sistema. Um outro erro comum, que eu observei muito durante as minhas correções de redações de Enem, que foram milhares e milhares de redações que eu corrigi ao longo dessa minha experiência, é quando o candidato ele foge do tema proposto. Então, assim, se ele tem que falar, por exemplo, de redes sociais, o uso excessivo das redes sociais, e ele vai falar da viagem que ele fez a um determinado lugar ou do relacionamento dele, ele não está atendendo ao tema. Então, tome cuidado que você precisa contemplar o quê? O tema que está proposto na redação. E como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que ler com calma. O que apavora, ou seja, o que desclassifica muitos participantes do Enem é o fato do nervosismo. Então, quando nós ficamos nervosos, o que acontece? Eu não percebo aquilo que está sendo solicitado para mim. Às vezes está ali na minha frente, mas eu não percebo qual é a proposta que eu devo desenvolver. Então tome cuidado, respire fundo, desacelera, tá? Então assim, planeje aquilo que você vai fazer. Não é tão comum assim, mas acontece um outro erro, eu vou falar aqui de 7º erro que nós observamos nas correções do Enem, palavras de baixo calão. O que são palavras de baixo calão? Tipo, aquela palavrinha que eu não vou dizer aqui, aquela outra, P, aquela outra que começa com F. Cuidado, tá? Se você usar esse tipo de palavra no corpo da sua redação, mesmo que esteja relacionado ali à proposta, evite, porque existem formas, usem sinônimos nesse sentido e evite essa situação. Por quê? Porque palavras de baixo calão, não sei se são as palavras chulas, corriqueiro, que nós falamos em outras situações do dia a dia, essas palavras te eliminam, zeram a sua redação. E também não escreva ofensa, tá? Não vai ofender, falar, por exemplo, desrespeitar os direitos humanos, falar sobre as questões das minorias de forma desrespeitosa, como, por exemplo, a comunidade LGBT, desrespeitando essas comunidades, as comunidades negras, as comunidades indígenas, desrespeitar, por exemplo, a categoria feminina, falar da mulher de uma forma pejorativa, desrespeitosa. Tudo isso te elimina também, tá, da redação do Enem. Então evite esse tipo de situações. Se você tem opinião contrária, guarde isso para você. Não use isso na redação. Outra coisa também importante, não zombe da prova, tá? Eu já encontrei muitas situações corrigindo as redações do Enem, o candidato ficar zombando da prova, desrespeitando a banca ou deixando bilhetes ali para a banca, falando sobre o desempenho dele. Não faça nada disso, tá? Por quê? Porque também isso vai te eliminar da redação do Enem. Então assim, seja uma pessoa respeitosa com a banca, com o exame, ou seja, o Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, o Enem, ele é um exame que acontece no Brasil inteiro, tá? Então ele é focado, onde milhões de participantes fazem as provas do Enem nos seus 2 dias de aplicação, então não vai desrespeitar. Por quê? Porque se você escrever isso no seu texto, você também é eliminado. Porque a primeira coisa que nós fazemos, antes mesmo de corrigir o texto, é observar se tem sinal gráfico, se tem desenho ali no texto, se a pessoa inclusive pingou os is, colocando coraçõezinhos. Então tudo isso nós vamos observar antes mesmo de corrigir o seu texto. Então evite essa situação, tá? Por quê? Porque você é eliminado, às vezes você escreveu um texto maravilhoso, mas colocou lá um vai Flamengo, vai Corinthians lá na sua prova e aí já era. Então assim,
não vá zombar da prova, tá? Então, nada de vai Corinthians, vai Flamengo, ou vai Palmeiras, vai São Paulo, qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque você é desclassificado, sua redação é zerada na hora, porque o avaliador classifica lá no sistema, tá? Você pode até não conhecer o sistema, mas existe um lugar lá no sistema, na hora da correção da redação, que o avaliador vai observar todas essas coisas. Uma outra coisa também que pode acontecer, tá, na redação do Enem, quando o participante escreve, é deixar números soltos lá pelo texto, tá? Quando você deixa esses números soltos no texto, isso também zera a sua redação. Por quê? Porque o avaliador vai observar visualmente, né? Ou seja, se tem números soltos, se tem sinais gráficos, se tem desenho, tá? Ele vai observando todas essas questões, se tem sinais, inclusive, de pontuação soltos ali pelo corpo do texto, tudo isso é observado. Se tem, o que ele vai fazer? Vai classificar a sua redação lá no sistema para ela ser zerada, então ela nem vai, inclusive, para outro avaliador, tá? Uma outra situação muito comum, que elimina, infelizmente, milhares de participantes do Enem, é não atender ao tipo textual solicitado. Bom, como assim? Tipo textual, lá na proposta da redação do Enem, essa proposta é muito clara. Ela exige de você que você escreva um texto dissertativo ou argumentativo. Então, o que é um texto dissertativo e argumentativo? É aquele que eu exponho, né, uma situação para argumentar em relação a ela. Nesse processo, ou seja, que eu vou expor uma situação, geralmente são temas sociais. O Enem trabalha com muitas questões sociais, sejam relacionadas à mulher, seja o tema das redes sociais, seja a questão da saúde mental e seja a questão das florestas, por exemplo. O Enem trabalha com temas sociais. Então, o que ele espera de você? Que você exponha, né, ou seja, informações sobre isso, mas que você também apresente o seu ponto de vista em relação àquilo que você está colocando. Mas o que acontece ali quando o candidato escreve o texto? Muitas vezes ele vai narrar uma história, ele vai contar uma história. Na situação da redação do Enem, gente, isso não é, ou seja, a proposta, não atende a proposta da redação. Então, quando você narra a história, fica contando história, o que você fez? Vamos pegar aqui, por exemplo, um tema que já caiu na redação do Enem, que são as redes sociais e o controle de dados. Então, quando você vai narrar a sua experiência nas redes sociais, que um dia você, né, resolveu criar uma conta no Instagram, depois foi pro Facebook, e essa experiência foi maravilhosa para você, você está contando, nesse caso, uma história e não dissertando e argumentando sobre o tema. Então tome cuidado, porque quando você faz isso, você também é desclassificado da redação do Enem. Isso zera a sua nota, tá? Então, vamos só recapitular aqui esses 12 pontos que zeram a sua redação, tá? Eu elenquei aqui 12, existem outros, tá? Eu elenquei os principais, os mais recorrentes que eu já observei ao longo da minha experiência com a correção de redações do Enem. Então, não assine a prova, espécie alguma. Nem coloque seu nome ali no corpo do texto, nem coloque suas iniciais separadas do corpo da redação, ou seu nome completo. Em hipótese alguma, não faça isso, porque se você fizer isso, se tiver seu nome ali, vai zerar a sua redação. Não vá fazer desenhos na sua redação, seja no corpo do texto, tá? Seja isolado do corpo do texto, desenhos também zeram a sua redação, te reprovam na redação. Não importa se você tenha feito a melhor redação. Se você fizer um desenho, inclusive colocar, pingar o i com um coraçãozinho, isso já é considerado desenho e você é o quê?
eliminar, sua redação é zerada na hora. Não vá fazer sinais gráficos, sejam sinais gráficos isolados ou no corpo do texto. Então nada de colocar asterisco ali no início do seu parágrafo ou traços ali no início do seu parágrafo, tá? Outra coisa importante também, não vá escrever o seu texto em língua estrangeira. Se você escolheu a língua espanhola para fazer a prova lá das questões de língua espanhola ou a língua inglesa, gente, a redação é em língua portuguesa, tá? Então vai escrever em língua portuguesa. Inclusive, tome cuidado, porque tem gente que escreve metade do texto em língua estrangeira e metade do texto em língua portuguesa. Isso também é avaliado, então tome cuidado com essa situação. Uma outra questão também muito recorrente, mas muito recorrente mesmo, tá? Por quê? Porque a pessoa não sabe do que falar, ela só se baseia ali nos textos motivadores e copia esses trechos. Gente, vai interpretar, olha os textos com cuidado, tá? Repense, você pode reescrever a partir daqueles textos? Pode. Vai ser a sua melhor redação? Não, porque existem outros elementos que podem enriquecer a sua redação e você criar uma redação de sucesso. Então não copie os textos motivadores. Geralmente a redação do Enem, ela traz 3 textos motivadores para você ter como parâmetro, ou seja, inspirações, ideias, informações acerca do tema que está sendo proposto ali na redação. Então não vai copiar não, tem gente que copia literalmente, isso também vai o quê? Descer a sua nota nesse caso. E não vai fugir do tema proposto. Então se a proposta é para você falar, por exemplo, sobre redes sociais e controle de dados, se atente a isso, concentre nisso. Não vai falar da sua experiência, né, nas redes sociais. Então vai falar, ou seja, sobre o tema que está proposto. Então vá aos textos motivadores, observe as informações que estão sendo colocadas ali e a partir dali você vai planejar, elaborar uma estratégia para construir o seu texto. Outra coisa, né, importante, não use em espécie alguma, de jeito nenhum, palavras de baixo calão, tá? Então aquela começa com M, aquela começa com F, aquela começa com P, esqueça, tantas outras, tá? Por quê? Porque isso zera, te elimina da redação do Enem. E também não vai escrever ofensa, tá? Tem gente que ofende os grupos minoritários, ou se tem uma concepção política X, vai lá e trabalha isso na redação, ofendendo o outro partido contrário. Cuidado, tá? Por quê? Porque ofensa também zera a sua redação. Principalmente quando essas ofensas estão relacionadas a questões políticas ou a questões que você pensa contrário, em relação, por exemplo, às minorias, da negritude, seja da mulher, seja do grupo LGBT. Cuidado com isso, porque escreveu, na hora o avaliador vai classificar. Gente, é importante que vocês compreendam que a redação do Enem não é corrigida por um único avaliador, tá? Todo texto é corrigido por 2 avaliadores e se houver discrepância de nota entre eles, vai para um terceiro avaliador. E se ainda a discrepância persistir, a sua redação ela vai para uma 4ª correção, que é a banca mesmo central que vai fazer esse processo. Então tome cuidado, por quê? Porque seu texto não é corrigido por um único avaliador, não, ele é corrigido por 2 avaliadores. Se houver discrepância, vai com o terceiro e depois vai com uma 4ª correção, tá? Já falei também, então não faça desenho e nem vai zombar da prova. Eu gosto do meu time X, vou colocar lá, vai Flamengo, vai São Paulo. Enfim, né, todos os seus times aí, esqueça esse tipo de situação, tá? Por quê? Porque se você zombar, já era, você é eliminado também, tá? E nem deixe números soltos ali no corpo do texto. Tem gente que coloca lá na borda números aleatórios, soltos, que não tem nada a ver com o projeto de escrita do texto. E visualmente são as coisas, né, que nós observamos enquanto avaliadores. E se tiver número solto, pontos alguns pontos, né, soltos ali, então pontuação solta no corpo do texto. Tem gente que coloca um ponto de interrogação, um ponto de exclamação enorme lá no final do texto. Não faça isso, por quê? Porque isso também zera a sua redação no Enem. E por fim, né, não escreva um tipo textual diferente daquilo que é exigido ali na proposta do Enem. A
A redação do Enem, você tem que escrever um texto dissertativo e argumentativo. O que é o texto dissertativo e argumentativo? É aquele que eu exponho, né, uma problematização, uma situação, e vou apresentar um ponto de vista em relação a ela, tá? Tem gente que vai narrando histórias, ou vão falar de outras, falam de outras situações. Tudo isso, tá, zera a sua redação do Enem. Então, foque nessa questão, não vá fugir do tema, não vai escrever um tipo textual diferente. E aí eu quero aproveitar para convidar vocês, tá? Que no dia 1º/9 eu vou fazer um workshop chamado Caminho para a Redação Nota 1000 e vou apresentar alguns passos essenciais para você construir uma redação de sucesso. Porque a gente sabe, né, que para muitas e muitas pessoas basta falar redação, já vem aquele calafrio, tá? E não é um bicho de 7 cabeças e nem deve ser. Eu nunca entendi por que as pessoas terrorizam-se em relação à redação. A redação é simples, é prática. E que prática é essa? Chama-se planejamento. Como é que eu posso fazer isso? Gente, eu desenvolvi um método que você pode fazer isso em 3 passos essenciais. E são essas questões que eu vou apresentar para você no dia 1º de setembro, às 20 horas, horário de Brasília. E quem estiver interessado em participar do workshop Caminho para a Redação Nota 1000, pode acessar o link na bio, tá? Lá no Linktree, que está lá na minha bio, que tem lá o workshop Caminho para a Redação Nota 1000. Então, o papo de hoje são os 12 passos, ou seja, os 12 elementos que zeram a sua redação no Enem. Existem outras situações que zeram a sua redação no Enem, mas essa conversa fica para um outro momento. Obrigada a todos que participaram aqui, tenham um dia abençoado, produtivo, e a gente se fala. Até mais, pessoal!